Tá ok. Uma boa noite. Nós tivemos alguns problemas aqui com o YouTube e a internet, mas espero que, apesar disso tudo, você consiga bem receber aquilo que Deus já falou por meio dos louvores e também falará ao seu coração a partir de agora. Caso você esteja tendo algum problema com o acesso pelo YouTube, mande uma mensagem aí mesmo no chat ao vivo e nós teremos esse retorno aí para saber se está funcionando da melhor maneira possível, que os irmãos consigam ouvir bem, assistir bem e serem edificados com essa palavra, tá ok? Então, qualquer problema que se tiver, caso novamente caia, não se preocupe, memorize aí do momento em que você parou a mensagem e voltaremos novamente com o vídeo gravado e todos os irmãos receberão em breve esse vídeo gravado e não perderemos essa oportunidade de sermos edificados pela palavra do nosso Deus. Convido você a meditar comigo em nossa leitura que encontra-se em Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 11, que diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Que o Espírito Santo, por meio da sua poderosa graça, transmita a cada coração e a cada família as palavras de Jesus Cristo, e assim produz em nós nova vida, libertação, transformação, crescimento e edificação na fé, crescendo em coragem, conforto e em confiança da Tua presença, Jesus. Oramos assim em Teu nome, Pai. Amém. Amém. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o nascimento da igreja de Filipos. Paulo, então, faz a sua viagem. Filipos seria o ponto de partida para a Macedônia. Ele recebe, então, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, essa chamada. Ele tenta ir para um lugar, mas é impedido pelo Espírito Santo. Tenta ir para outro lugar nas suas viagens missionárias, mas é impedido pelo Espírito Santo, até que num sonho vem, é o que o texto diz, um varão macedônio e diz: passe a Macedônia e nos ajude. Então, Filipos era como se fosse a ponte até a chegada da Macedônia, ponto de ligação, ponto estratégico, passando por Tessalônica, Corinto, até o destino que era a Macedônia. E cada oportunidade que Paulo recebeu da parte do Espírito, ele aproveitou. E só tinha esse total aproveitamento dessas oportunidades dadas pelo Espírito Santo por onde ele passou, porque tinha uma conduta na vida dele que chamava-se oração. A igreja de Filipos, ela é estabelecida, ela nasce
a partir de 2 momentos específicos de oração. No capítulo 16, versículo 13, vai dizer que eles, indo a um lugar de oração, chegando nesse lugar, mulheres então afluem para esse lugar. E quando eles se propõem a orar, Lídia, uma comerciante que trabalhava com púrpura, e ao que tudo indica, tinha algumas posses, era alguém então que possuía recursos financeiros, possuía também um coração voluntário e disposto à contribuição. Ela tem o seu coração aberto. O texto é bom, é bonito, porque diz que essa salvação que aconteceu na vida da Lídia não foi pela sabedoria das palavras de Paulo, mas foi porque o Senhor abriu o coração dela para receber esse entendimento, desde já mostrando que Paulo vai em direção à oração, e nesse caminho em direção à oração, ele tem uma surpresa, Deus manifestando sua graça por meio de atos simples de bondade. Então é nesse momento que a igreja inicia-se com a conversão de Lídia, e posteriormente, novamente, eles indo a caminho de oração, uma jovem com espírito de adivinhação, um espírito maligno, que dava muito lucro àqueles que a possuíam como moeda de troca, como também manipulação para recursos de dinheiro, seja o que for. Eles indo a caminho de oração, essa mulher começa a profetizar sobre eles, dizer que eles são filhos do Deus Altíssimo, até que Paulo repreende o espírito, sai dessa jovem, e eles passam a ser perseguidos, e serão presos. Durante a prisão, Paulo e Silas começam a louvar, as cadeias se abrem, um terremoto acontece, as cadeias se abrem, os cativos são libertos, mas dessa vez os cativos não são Paulo, não é Paulo e Silas no caso. O cativo naquela noite que estava sendo liberto era o carcereiro. E o carcereiro então, percebendo que todas as cadeias, as portas das prisões e das celas estavam abertas, entra em desespero e tenta cometer suicídio. É nesse momento que Paulo diz: nós estamos aqui, não convém que faça isso. E o carcereiro entra a cela dentro e diz: como faço para herdar a salvação? Nas outras palavras, com certeza, nas palavras dele, como faço para ser salvo? Então Paulo, novamente, é conduzido a mais uma família. Após o batizado de Lídia e de toda a sua casa, agora o carcereiro e toda a sua casa são batizados, mostrando que não são os projetos de Paulo, mostrando que não é a sabedoria de Paulo, mas também mostrando que quando um homem e uma mulher decidem viver em dependência, seja o lugar no qual eles estiverem, Deus pode produzir coisas boas, mostrando a importância da oração dependente, mostrando que oração é dependência de Deus e que abre portas que nós nem imaginamos, dá-nos oportunidades para que coisas aconteçam que nós não teríamos condição de fazer. E essa igreja é fundada a partir da oração, essa igreja é fundada, ela nasce a partir da oração, e não é diferente. Ela é uma igreja que tem lá nos seus 2 fundadores, o carcereiro e Lídia. Ela já tem como pressuposto a hospitalidade. Ambos recebem esses 2 em casa e cuidam e oferecem o que eles têm para Paulo e Silas. E Paulo e Silas, então, se colocam nessa posição de troca também com a igreja. E agora, essa igreja reclusa, no caso de Paulo, recluso por causa da prisão, poderia se passar a ideia de como nós podemos contribuir em tempos de reclusão. Como cooperar em tempos onde todos estão reclusos, ou por uma situação que nós estamos vivendo, como da pandemia, e também na época de Paulo era a perseguição. Mas eu queria dizer para você, que quando nós aprendemos que o caminho para a vida cristã prevalecer nesse tempo, está na dependência de Deus, na oração, em uma vida de relacionamento com Ele, quando nós entendemos isso, o tempo da reclusão se torna então tempo de produzir atitudes de cooperação,
tempo de reclusão não é tempo de dar desculpas de que não temos condição de ajudar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos ensina que diante da reclusão é necessário que cultivemos atitudes de cooperação. E eu gostaria de ser breve, entendendo todo esse contexto, a importância da oração para a experiência de Paulo, entendendo a oração para a nossa experiência. Nós precisamos entender que estamos meio que reclusos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, tentando se proteger do mal e preservar a nossa saúde e aqueles que nos são próximos. Mas isso não é desculpa para que também venhamos a viver uma vida marcada pela covardia. Tempo de reclusão é tempo de cooperação. E como você pode estar pensando aí, como nós estamos pensando aqui também, como cooperar nesses tempos? Como ser efetivo na nossa ação? Como ajudar? Como cooperar com a igreja? Paulo então vai nos mostrar como cooperar com a igreja. Na semana que vem nós veremos a outra atitude. Hoje nós iremos meditar sobre oração afetuosa, oração de afeto. E Paulo demonstra isso do capítulo 1, versículo 3, 4, o 5, o 9, o 10 e o 11, onde ele ora e demonstra então o interesse que ele tinha com essa igreja. Está recluso, está preso, não pode pastorear essa igreja, não pode cuidar dessa igreja, não pode fornecer ajuda física para essa igreja, mas a oração ninguém pode tirar dele, a adoração ninguém pode tirar dele, porque foram conquistadas na cruz do Calvário, e aquilo que foi conquistado na cruz, nada nem ninguém pode tirar de nós. Nada nem ninguém pode tirar da nossa vida. Não podem nos prender, podemos estar nesse tempo em reclusão, mas não podem tirar de nós a capacidade de unir o nosso coração a Deus em oração, por meio de Jesus Cristo e pelas intercessões do Espírito Santo de Deus. E essa igreja demonstra isso. Esse apóstolo demonstra isso. E nos ensinam que oração só pode ser feita se algo maior estiver regendo o nosso coração. E Paulo, junto com a igreja, começa a mostrar isso. Essa epístola revela uma história de amor intensa, muito pessoal, né? Um líder e a sua igreja. Paulo, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer que vocês são a minha coroa. De tantas igrejas que eu plantei, eu tenho orgulho de falar de vocês. A lembrança que eu tenho de vocês é boa. Então mostra não só o coração de um líder, mas também mostra a relação com uma igreja, entre liderança e igreja. Uma relação saudável. Um líder dedicado, cooperando com a igreja, e uma igreja dedicada, operosa, cooperando com o seu líder. Uma atitude então de amor, de afeto, que é o que Jesus deseja para a sua igreja, cooperação. Essa palavra cooperação é koinonia, é comunhão. É um engano nosso achar que comunhão é apenas quando nós nos reunimos. Comunhão são atitudes de cooperação, atitudes de assistir à necessidade do nosso irmão, da nossa irmã e daqueles que estão ao nosso redor. E Paulo nos ensina isso, é uma história de ajuda, é uma história de cooperação, de pessoas que, apesar das suas falhas, entenderam que ser igreja é ser cooperativo, que ser igreja é ser um ser em constante troca, em constante passa e repassa. E aqui está um ensinamento profundamente precioso para nós, de que igreja não é uma experiência de via de mão única. Antes, é uma experiência constante de troca, de renúncia, de pensar, de unir o nosso coração ao próximo e cooperar. Então Paulo nos dá
indícios de como deve ser a nossa oração. E quais são as características que a nossa oração precisa possuir? Ela precisa, além de tudo, ser uma oração de afeto, que nasça do nosso coração, mas também que nasça de algumas experiências. Primeiro, precisa ser uma oração de gratidão. Versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Essa oração de gratidão nasce da nossa percepção do passado, e como foram extremamente importantes as experiências que vivemos no passado como igreja. Por mais difíceis que essas experiências na comunidade, na igreja tenham sido difíceis, um olhar curado, um olhar marcado pelo perdão, olha para o seu passado com gratidão. Por isso que Paulo olha para o passado e nos ensina que oração de verdade nasce de corações gratos, que entenderam o brilho, a beleza de viver em comunidade. Viver em comunidade é difícil, viver numa igreja local é difícil, nós temos frustrações, decepções, nos magoam, mas quando nós aprendemos a olhar para o nosso passado, para todas essas frustrações, essas mágoas que colecionamos ao longo de viver a experiência da igreja, quando nós olhamos com o nosso olhar curado, com o nosso olhar perdoando, e compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, nós não entramos diante da presença de Deus como vítimas, dizendo a Deus o que fizeram conosco e por que Ele permitiu que fizessem isso conosco. Na experiência eclesiástica, na experiência de compartilhar a comunidade, Paulo olha, com certeza, ele teve frustrações com essa igreja, mas ele olha para o passado dessa igreja com gratidão. Recordo de vós e tenho alegria, porque todas as coisas cooperaram para o bom desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. A oração de Paulo, ela nasce de um olhar que foi curado, e que não olha mais para o passado que vivemos em comunidade, com reclamação. Pelo contrário, ela olha para o passado que se viveu em comunidade, com gratidão, porque todas as coisas cooperaram para o bem. Oração precisa iniciar-se com gratidão. Senhor, obrigado por todas as frustrações que eu vivi, porque de alguma forma elas me tornaram maduro, me tornaram alguém capaz de olhar as pessoas que estão ao meu redor com olhar de graça e não com olhar de julgamento. Viver em comunidade é excelente para aqueles que tiveram o seu olhar curado e olham para o passado com perdão, com graça, e conseguem enxergar isso. Essa oração, meu irmão, ela tem uma característica de alguém que consegue olhar para o seu passado e perceber o quanto Deus foi bom, mesmo diante dos fracassos e das dificuldades. Essa oração se coloca diante de Deus dizendo, a despeito de tudo isso, de todas as frustrações que eu tive, elas contribuíram para algo maior, que é o teu evangelho crescesse dentro de mim. Muitas vezes, sabe por que nós não temos gratidão ao olhar para a nossa comunidade, ao olhar para a nossa igreja? É porque nós não temos mais o perdão no nosso olhar, nós não fomos curados no nosso olhar. Então olhamos para a comunidade e não temos nenhuma palavra de gratidão a dizer, Senhor, muito obrigado por essa igreja, porque apesar das dificuldades, dos desentendimentos, das frustrações, o Senhor usou tudo isso para desenvolver em nós uma fé madura, uma consciência da missão, uma fé grata. Gratidão nasce de corações que conseguem enxergar o passado de modo correto e não enxergar o passado como se foram vítimas,
mas pessoas conscientes de que tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, o Senhor está nos dirigindo, e todas as experiências, positivas e negativas, que venhamos a viver na comunidade, na igreja, elas estão contribuindo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. É de gente que consegue olhar para tudo que viveu na igreja, e consegue ainda ter o perdão de Deus no seu coração muito forte, dizer: Senhor, vivi dificuldades, mas eu só tenho palavras de gratidão a dizer ao Senhor. Muito obrigado. Corações gratos. Essa oração também, ela não precisa só ser de gratidão. Gratidão é o princípio que deve reger nossa vida. Isso que Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, tanto das coisas positivas, quanto das coisas negativas. Tanto do momento em que vocês cooperaram comigo, tanto do momento no capítulo 4, que ele vai dizer que duas irmãs estavam em atrito, mas foram irmãs que no passado tiveram força e batalharam ao lado dele. E ele tem gratidão por isso. Gratidão pelo quê? Por tudo. Porque o olhar dele para o passado e o olhar nosso para o passado precisa ser curado pelo perdão. Perdoar é importante. Talvez você está cansado de viver a experiência da igreja, da comunidade, porque você colheu muitas frustrações. O chamado de Jesus para a sua vida é perdoar. O chamado de Jesus para mim e para a sua experiência é perdão por tudo que fizeram. E como que essas coisas podem contribuir para o nosso desenvolvimento a partir de hoje? O segundo tipo de oração, segunda característica que essa oração de afeto possui, é que essa oração é uma oração por todos e em todos os momentos. Paulo está nos ensinando aqui uma coisa muito preciosa. Ele diz: fazendo sempre com alegria, súplicas, por todos vós em todas as minhas orações. Ele vai ensinar, ele está nos ensinando, de que o que rege a oração dele não é o favoritismo, não é o egoísmo. Ele não ora por aqueles que apenas são deles e que concordam com ele. A oração é por todos. A oração é imparcial. A oração não faz acepção de pessoas. Um Deus que não faz acepção de pessoas, convida seus filhos em Jesus Cristo para não fazer acepção de pessoas também em suas orações. Até porque aqueles que nos perseguem também precisam receber nossas orações. Não orações impetrando maldições e destruições sobre a vida de seja de quem for, até do inimigo. Mas precisamos então orar não somente por aqueles que são nossos, os nossos familiares, a nossa igreja, a nossa comunidade, mas precisamos ganhar então um novo alcance, uma nova dimensão, orações que tenham alcance maior, e não sejam somente motivadas pelo egoísmo e pelo favoritismo. Nós temos tendência a orar com afeto apenas por aqueles que são nossos. Não é isso que Jesus nos ensinou. Por isso que o Pai é nosso, por isso que o pão é nosso. Não é meu, não é apenas dos meus, é nosso. Por isso que ele faz cair chuva sobre justos e sobre injustos. Ele não faz acepção de pessoas. Nós precisamos entrar nessa consciência de que oração precisa ganhar dimensões maiores na nossa vida, alcances maiores, mas para que a nossa oração então ganhe alcances, novos horizontes, é necessário que o egoísmo, o favoritismo, eles sejam abolidos do nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nós só temos motivação para orar por aqueles que têm nosso sangue, por aqueles que são nossos irmãos há anos na igreja. Nós não sentimos desejo de orar por todos que estão ao nosso alcance. A nossa oração fica limitada. Mas o convite hoje para mim e para você,
para a nossa igreja, para a nossa fé como discípulos de Jesus, é que tenhamos orações que sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus e não pelo nosso coração egoísta, orgulhoso, que só pensa em si e no benefício daqueles que queremos ver o bem. A chamada é para que tenhamos orações dirigidas pelo Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo, mas essas orações dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo precisam nascer de corações que abriram mão dos seus próprios interesses e então se colocam diante de Deus para ser usado em oração, para alcançar níveis maiores, para ver Deus agindo por meio das nossas orações, porque Ele é gracioso e misericordioso, mas perceber como nós somos dirigidos pelo Espírito para orar por situações específicas e ver como que a oração pode alcançar níveis maiores. Quero contar a história de Alexander. O nome é russo, Ogorodnikov. É uma história muito conhecida do Portas Abertas, uma instituição missionária. A história é a seguinte: esse homem trabalhou como missionário, fez um movimento cristão na antiga União Soviética e foi descoberto. O prenderam e o conduziram então até um campo de concentração de trabalhos forçados, sabendo que ele professava o Evangelho e participava como cabeça de um movimento de discipulado, de evangelismo e de missão. E esse homem então é preso. E a instituição, que ele, no vídeo, um vídeo muito famoso, que ele chama de KGB, prendem e começam a fazer processos de tortura com ele no norte da Sibéria, um frio imenso. Prendem esse homem em celas distantes, no meio da neve, então, em dias de torrentes de neve, de frio, de ventos imensamente gelados que nós não temos como mensurar. E numa dessas tentativas, esse homem é colocado por um grupo de soldados numa cela com a janela quebrada, em um dia forte de tempestade. E ele sente um profundo frio, e ele vai descrevendo que o frio vai entrando pelos seus braços, pela sua mão, ele já não sente mais o toque. Ele já tinha enfrentado isso em vários momentos, como a fome, o desgaste emocional, e enfrentando isso durante vários dias, até chegando este dia específico, que ele vai dizer que era o dia da sentença de sua morte. E esse missionário, pastor, dedicado à obra missionária na antiga União Soviética, vivendo esses dias de extremo frio, ele grita na cela, em sua oração, dizendo: o Senhor me abandonou. Tamanha era a angústia desse homem. O Senhor me abandonou em oração. E de repente, lá nas Filipinas, melhor dizendo, uma mulher levanta durante a noite com o nome de Alexander, sem saber quem era, e naquela noite ela clama por ele. Ao acordar pela manhã, ela reúne seus irmãos na sua casa e faz então orações especificamente para Alexander. E ele vai dizer que na noite em que ele clamou por isso, na noite que ele mais sentia frio e sentiu então que morreria, que estava fadado a morrer naquele momento, ele diz que naquele momento sentiu um calor vindo do seu coração, um calor que percorria todas as suas veias, um calor que percorria todo o seu corpo. Mas não, ele não só sentiu isso, ele sentiu também a presença, por incrível que pareça, de irmãos que estavam orando por ele
naquele período. E ele diz que aquilo foi tão renovador para ele, que dias que ele passou naquela cela de janela aberta, os soldados voltaram para buscar o corpo de Alexandre. Só que o que se depararam era com um homem bom, em todos os sentidos, seu corpo renovado, de pé, de modo que ele descreve no vídeo que os médicos e os soldados ficaram extremamente assustados, porque o que aconteceu com ele era impossível acontecer. Era impossível acontecer. Ele estava vivo. E dias após, liberto do cativeiro, voltando a atuar como missionário, e hoje nós conhecemos essa história. Mas porque pessoas abriram mão de viver a experiência da oração pensando em si, vivendo para si, e começaram a abrir o coração para ser guiados pelo Espírito Santo em oração. Que isso aconteça comigo, com você, que o nosso coração possa ser, o nosso eu possa ser quebrado e desfeito, o nosso egoísmo de orar apenas por aqueles que são nossos, mas que ganhemos novas dimensões de oração, que atinjam novas pessoas, novas famílias, novos lugares, e não somente os nossos, sempre aqueles que estão ao nosso redor. Para sermos parceiros do Espírito Santo em oração nesse tempo, é necessário que o desejo de ver apenas os nossos bens seja esmagado, mas que ao orar, não ore apenas pelos pais de família que você conhece, que nesse momento estão sem as suas profissões, mas ore por todos aqueles que estão ao seu alcance. Seja guiado por Deus a orar por alguém, seja guiado pelo Espírito Santo a clamar e ver Deus agindo com mais frequência. O egoísmo precisa ser abolido da nossa oração. Por isso que Paulo diz: oro por todos vocês. Não tem pessoas específicas, são todos. Aí paramos para entender um pouco do que é a oração. Ela abrange níveis maiores. Que nesse tempo, meu irmão, venhamos a perceber isso, a graça de Deus, que pode responder às nossas orações por pessoas que nós nem conhecemos, mas o Espírito Santo vai. A nossa distância não é a distância de Deus. Alguém pode estar clamando em um outro país, e nós que estamos aqui, orando e clamando por missionários, por missões, pelos países então perseguidos, onde não é permitido o culto cristão, por irmãos da igreja perseguida, que ganhemos novos horizontes de oração como igreja, como povo de Deus, ao invés de ter apenas as mesmas orações. Mas não basta ser abrangente, tem que ser perseverante. Paulo diz: em todas as minhas orações. Não basta apenas orar em alguns momentos específicos, tem que fazer da vida uma expressão de contínua oração. Temos que vencer o tempo. Nós não temos que orar apenas enquanto há a pandemia. Nós temos que desenvolver um hábito, uma prática de viver por meio da oração, de oração ser a nossa conduta de vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de expressar a Deus a nossa missão como discípulos de Jesus. Não basta ter um momento, e durante aquele período encerra-se. É necessário continuar. A oração, como o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar, vai permitir, oração perseverante, vai permitir com que vejamos com mais frequência as obras de Deus sendo manifestas, não só nos nossos, mas também por todo o nosso mundo, nosso país e a nossa nação. Oração tem que ser fruto de coração alegre, né? Por isso que ele diz que eu oro com alegria. Alegria por quê? Alegria porque eu tenho certeza que estou cooperando para o crescimento de alguém. Eu queria dizer isso a você.
Se você deseja ajudar alguém, seja da sua família, seja conhecido, use a oração. Seja a oração. Oração é a melhor forma que podemos cooperar com alguém. Oração para o apóstolo Paulo é alegria em saber que a gente pode ajudar a pessoa da maneira certa. E entender que Deus está realizando uma obra na vida daquela pessoa. E de que nós somos os seus cooperadores. E por isso precisamos orar, para que não venhamos a entrar de cabeça naquilo que Deus não quer que entremos. Na maioria das vezes, nós traçamos os nossos próprios objetivos. Nós decidimos o que fazer. Nós queremos que alguém seja alcançado por Jesus, nós traçamos tudo. Nós escolhemos a música, nós escolhemos o lugar, nós escolhemos o que vamos fazer, nós escolhemos tudo. Quando o certo seria que ao invés de decidir o que iremos fazer e pedir para que Deus abençoe a nossa vontade, venhamos a nos submeter a Ele em oração. Venhamos a olhar para Ele e pedir: Senhor, eu quero ser o Teu cooperador, mas o meu coração e a minha vontade pode destruir o que o Senhor começou a fazer. E não só pode destruir, até porque Deus cumprirá com os propósitos que Ele tem. Ninguém pode impedir. Mas podemos dificultar essa obra que poderia acontecer com a nossa cooperação. Alegria de saber que quando nós oramos por alguém, nós estamos cooperando com essa pessoa, da maneira certa. Nós estamos também cooperando com a obra de Jesus, da maneira certa. E a nossa oração por último, irmãos, ela não pode ser fruto de manutenção. Ela também tem que buscar novos objetivos. Quando nós oramos apenas para manutenção, nós negligenciamos de que somos um organismo e que Deus também deseja crescimento da nossa parte. Por isso que Paulo diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A maior parte das nossas orações são orações de manutenção. Nós oramos pela saúde, nós oramos para que Deus livre, e nós oramos para que Deus também proteja e estenda a sua mão. Mas dificilmente nós oramos para que o amor aumente, para que haja crescimento, para que entendamos que há muito em Deus para ser desfrutado, tanto por mim quanto por outro. Há muita coisa e realidades em Deus que precisam ser desfrutadas, além de proteção, além de segurança, além de livramento. Há muito mais em Deus, há muito amor para aumentar em nosso coração, conhecimento, percepção, para aprovardes as coisas excelentes, frutos de justiças a serem gerados em nós, que a nossa oração não seja sempre no mesmo tom e com os mesmos objetivos, até porque nós estamos aqui em aperfeiçoamento. Precisamos orar também para que novos níveis de maturidade cheguem até nós, cheguem até aqueles que estão ao nosso redor. Isso é desejo por maturidade. Quando você orar, quando nós formos orar, que não oremos apenas pela saúde, que é tão importante, pelo livramento, pela proteção, mas também tenhamos consciência de que há muitas realidades no Evangelho e que nós precisamos crescer, porque somos um organismo e precisamos galgar maturidade, crescimento, consciência do que somos em Deus. Saiamos então de uma oração sempre de manutenção
e entremos em um nível de maturidade que existe mais em Deus para ser vivido, existe mais consciência, mais crescimento para nós. Sendo assim, de tantas características, que esta oração, a oração de Paulo à igreja aos Filipenses, contém, queria dizer a você, a melhor cooperação que podemos dar a alguém são as nossas orações, com consciência e sinceridade. Você quer ajudar alguém? Se coloque diante de Deus. E não só peça para que Deus livre, para que Deus proteja, para que Deus abençoe. Peça também para que o amor aumente, para que a percepção aconteça, para que os olhos sejam abertos para conhecer a Deus mais e mais profundamente. E essa é a minha oração para a nossa igreja. Que a nossa igreja não seja a mesma igreja que entrou nessa pandemia. Que a nossa igreja cresça em maturidade, em consciência de quem ela é em Deus, cheia de confiança e de coragem, não temendo medo, não temendo as afrontas, não cedendo, mas antes confiando, crendo, crescendo e amadurecendo no Senhor, mais convicto de quem é, com mais sinceridade, com mais amor, com mais percepção, com mais discernimento, com muito mais vida de intercessão. Isso alcance cada jovem, cada casa, cada família, desde das crianças até a liderança, todos de igual modo. Entendamos, comunhão, cooperação. Não basta cooperar apenas com a oração. Você pode ser resposta para a oração de alguém. A igreja de Filipos, ela era uma igreja que era resposta para Paulo. Paulo necessitava de mantimentos, ou melhor, de recursos financeiros para sua obra missionária e para sua manutenção. Paulo clama ao Senhor para que esses mantimentos cheguem. A igreja de Filipos é a resposta dessa oração. Paulo ora por eles. A igreja é a resposta dessa oração para ele. Que jamais venhamos a entender que oração e ação social caminham distintas, distantes. Que venhamos a entender, nesse tempo, que se eu quero o bem de alguém, e que todos, de um modo geral, orações mais abrangentes, eu preciso entrar na consciência de oração. A beleza, o tamanho, o poder e a graça que nos foi confiada. E como nós podemos ser parceiros de Deus na intercessão. Mas também sermos resposta do clamor de alguém. Por isso eu digo a você, dias de reclusão o dia da reclusão não é uma desculpa para que não haja cooperação. Pelo contrário, nesses dias é que veríamos a boa mão do Senhor atuando por meio das nossas orações, que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O convite que eu faço a você: clame, ore, busque a Deus, como nunca antes, mais do que nesse momento. Crie o hábito, crie a consciência de que oração não é desencargo de consciência, de que oração não é apenas para proteção, livramento e bênçãos, não. Oração vai mais além, faz com que as nossas mãos toquem em vidas que estão a milhares e milhares de quilômetros distantes de nós. Vai fazer com que venhamos a ver a boa mão do Senhor atuando aqui e agora, e não só aqui e agora, mas também no futuro muito próximo. Seja um intercessor. O Senhor Jesus Cristo é o intercessor, intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. O convite é esse, que sejamos intercessores, guiados poderosamente pelo poder da cruz de Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, nesse momento ore comigo. Aí na sua casa, peça ao Senhor: Pai, nós estamos reunidos diante de Ti.
e entregamos a nossa vida ao Senhor. Cada irmão que se apresenta nesse momento, com medo, frustrado, temendo o futuro, nós pedimos para que o Senhor possa ensiná-los o valor da oração nesse momento. Que esse período seja um marco para a nossa vida. Não somente um marco de medo, mas também uma consciência de que orar é caminhar contigo, e caminhar contigo nos ensina dependência, e dependência faz com que a tua vontade se cumpra na nossa realidade, por misericórdia e graça. Cure os nossos enfermos, Senhor. Nós lembramos aqui da nossa irmã Eunice, nós lembramos aqui também da irmã Danil, e todos esses que de alguma forma foram afetados ou estão com suspeita, nós repreendemos esse mal em nome de Jesus. Nós pedimos por cada hospital, por cada área, por cada lugar, onde esse mal está se espalhando, para que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. O Senhor preserve a vida da nossa nação, do nosso povo, livra-nos desse mal, Jesus. Como a tua igreja nós clamamos, em cada casa erguemos a nossa voz, para que esses dias o Senhor nos ensine a ser intercessores fiéis, gente que consegue ver a tua boa mão sendo manifesta com mais frequência, porque são perseverantes em oração. Ensina-nos a perseverança, Senhor, em oração, que o nosso amor aumente, em pleno conhecimento, cheio de boas obras, cheios de frutos de justiça. E nós não queremos pedir, Pai, apenas para que o Senhor proteja os teus filhos, porque como o Pai, o Senhor faz isso de modo brilhante. Nós queremos pedir aqui, para que o Senhor levante um povo e uma igreja, comprometida com o teu evangelho, decidida a crescer, não só numericamente, mas crescer também em convicção, em fé, no evangelho, amadurecer no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo já esteja atuando, salvando, libertando, curando, e trazendo também consciência de que é necessário aprofundar raízes, é necessário crescer no Senhor, em intimidade, em relacionamento. Que esse seja o tempo, Jesus, de crescimento consciente, de amadurecimento, porque sabemos que ser imaturo, para nós, causa na nossa vida destruição, ao ponto de que somos levados de um lugar para o outro, como as ondas do mar, por qualquer vento de doutrina, pelos homens, que com as suas astúcias nos enganam. Dá-nos a possibilidade de crescimento, de consciência do teu evangelho em nós, Jesus. Por favor, nós pedimos isso, que seja um tempo de aprofundamento de raízes, para aqueles que estavam vivendo na superficialidade. Se somos nós que estamos vivendo na superficialidade, que o Senhor nos ensine a lugares mais profundos em Ti, amadurecimento de quem nós somos no Senhor, e da missão que nos foi confiada pelo Teu Evangelho, Jesus. Essa é a nossa oração, não confiando nas nossas palavras, mas nas ricas e poderosas intercessões do Espírito Santo por nós. Oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, uma semana de graça para você, não esqueça disso, em nome de Jesus. Não seja apenas alguém que faz a manutenção, seja alguém que construa novos horizontes e novos lugares. É tempo das nossas orações irem para além da nossa família e alcançarem outros lugares.